Agora vamos ouvir o Bispo José Hildo. Como é que funciona isso para o líder de pastores? Essas coisas são levadas em conta, não são? Quando um pastor entra numa situação dessa, ou um oficial de igreja, que tipo de atitude se toma? Além de bispo, o senhor é pastor há muitos anos, né? Como é que o senhor vê essa questão? Por que os crentes não dão tanta importância para esse tipo de situação? Não chega nem a ser mau testemunho para boa parte deles? Dever é uma coisa normal? Olha, dever não é uma coisa normal, não. E é triste quando a gente observa pessoas, até mesmo crentes e pastores, lidando com isso com muita naturalidade, como alguma coisa corriqueira e comum. Olha, isso é vergonhoso. Bem, eu não posso falar em nome de todas as igrejas evangélicas. Eu vou falar em nome da minha, que tem por princípio a santidade. Jesus quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Deus tem isso como propósito. A questão da santificação, a questão da integridade é algo que começa pelo líder. O líder é que dá o tom. O líder precisa ser exemplar, precisa ser modelo para o rebanho seguir. A gente vai ver isso em diversas exortações, nas cartas pastorais, seja por parte do apóstolo Pedro, Paulo, João. Eles exortam, conclamam, principalmente, conclama a todos a santificação, a vivermos de modo digno do Evangelho. Paulo fala claramente a Timóteo, olha, aquele que professa o Senhor aparte-se da iniquidade, né? Porque carregamos o santo e bendito nome de Jesus, somos suas testemunhas aqui nesse mundo. Né? Nós somos representantes de Deus, somos embaixadores de Deus, precisamos levar isso muito a sério, né? Quando se fala de líderes, muito mais, porque até Jesus falava assim, chegou a mencionar, muitos de vocês não queiram ser mestres, sabendo que do mestre muito mais é requerido. Ou seja, se espera que o pastor possa viver uma vida, digamos assim, exemplar, irrepreensível. Há critérios colocados por Paulo e por Pedro que deixam isso bem claro, que ele seja honesto. Não pode ser uma pessoa mentirosa, não pode ser uma pessoa, um caloteiro, alguém que não paga as suas contas. A gente precisa ensinar o povo. E se o povo começa a achar isso normal, é porque o povo está fazendo isso e até graça que o pastor ou algum líder esteja fazendo isso também, porque dá uma espécie de, digamos assim, respaldo, alívio na consciência. Todo mundo está fazendo, eu até me sinto mais confortável com o meu pecado. Não, isso é vergonhoso. Nós precisamos zelar pelo nome que carregamos. Eu tenho até saudade da época que eu era criança. Eu já tenho alguma idade. Bom, quando eu era criança, éramos muito menos em termos evangélicos aqui nesse país, né? Até os evangélicos eram chamados de crente, de modo pejorativo e tal. Bom, mas naquela época, os crentes podiam ser até discriminados ou tratados com um certo preconceito, mas o próprio povo lá fora reconhecia que, olha, o crente é honesto. O crente, não era só o pastor, o crente era honesto, era um cidadão de confiança. Que bom que era isso. Eu tenho tristeza no meu coração de ver que essas coisas estão mudando, né, por causa dos maus exemplos. E nós não devemos tolerar, nós não admitimos isso. Essa questão de dar cheque sem fundo, já é o teu nome no Serasa, já é não ter o fruto do Espírito, que o professor Alex colocou muito bem, né? Que passa pelo domínio próprio, pela temperança. A gente vive nessa sociedade de consumo, que agora está como que chancelada por uma teologia da prosperidade, onde as pessoas querem ter. Olha, vou contar um exemplo, bem rápido. Amigo meu chegou para mim, influenciado por essa teologia, influenciado por essa sociedade de consumo, né? E chegou para mim e disse assim, ele estava desempregado, e chegou para mim e disse, eu comprei um carro. Eu estranhei, falei, mas você não está desempregado? Não, mas eu vou arrumar um emprego e pela fé eu já comprei o carro. Ô, louco! Você pode imaginar no que deu isso, né? Eu vi no que é que deu. Ele comprou um carro de um irmão da igreja, não era um carro 0 quilômetro, mas ele comprou, não conseguiu pagar, o carro pegou fogo no motor, criou um problema, entregou o carro naquele estado, assim. Lascou a vida do irmão. Esse era um recém-convertido que, por essas e outras, eu não sei
porque cargas d'água, acho que isso teve a sua contribuição, acabou não continuando na igreja. Só que esse irmão que fez isso, ele tinha muitos dons, ele era uma pessoa talentosa, assim, uma pessoa, ele tinha até vocação, digamos assim, no que diz respeito a carisma, para ser pastor, um evangelista, um pregador, mas foi descuidado nessa área. Olha, e quando a gente é descuidado na área eu diria, do caráter, a gente compromete tudo mais. Está por trás. Eu lembro do sermão da montanha, em que Cristo chegou claramente e voltando-se para os seus discípulos, disse: olha, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, a expectativa de Deus, a expectativa de Cristo em relação aos seus seguidores, aqueles que carregam o nome de cristão, é muito alta nesse sentido. A nossa justiça precisa ser maior do que a justiça do mundo, do que a justiça até de pessoas de outras religiões. E é uma vergonha quando os crentes estão sendo agora reputados como maus pagadores, como caloteiros, quando buscaram diáconos para apoiarem o serviço dos apóstolos, buscaram dentre aqueles que tinham boa reputação, boa fama não apenas dentro da comunidade da fé, boa fama em toda a coletividade, boa fama entre os vizinhos não crentes, entre pessoas, boa fama, pessoas de boa reputação, pessoas íntegras, pessoas que são tidas na comunidade como pessoas de caráter. Uma das que foram entrevistadas chegou a comentar o seguinte, né? Porque está acontecendo aí o mundo, parece que esse sistema, as coisas do jeito que estão. Então, mas nós como cristãos, nós não podemos ser seduzidos por este mundo, né? Nós, como diz o apóstolo Paulo, não devemos nos conformar com este mundo, com esse século. Nós não podemos assumir a forma desse século. A gente tem que ser semelhante a Jesus Cristo e refletir o caráter dele, ser sal da terra e ser luz do mundo aqui nessa nossa existência. Bispo, tem um telespectador que ligou e falou o seguinte: mas às vezes o pastor, se ele está usando um terno já meio velho, meio assim, surrado, os crentes, que pastor derrotado, não sei o quê. Aí ele vai lá e faz um crediário e acaba para comprar roupa bonita, da moda e cara, né? Para não ouvir mais que é um derrotado, e aí ele se aperta. Como é que a gente resolve isso? Bem, mais importa agradar a Deus do que aos homens, né? Então, eu acho que quem é que esse pastor está querendo impressionar? Quem é que ele está querendo agradar? Ele é servo de quem? Então, acima de tudo, temos que ser servos de Deus. E se aquele é o único terno que a gente tem condição de usar, olha, use ele com dignidade. Se não tem condição de usar um terno, use uma camisa, né? Mas seja digno, seja uma pessoa de honra. E se tem alguém lá que está muito incomodado com isso, então que seja movido por Deus para comprar um terno melhor para o pastor. Qual era o momento mais difícil do domingo para mim? Se era preparar o sermão, se era na hora de pregar. Falei, o momento mais difícil para mim era quando eu ia pôr a gravata. Porque eu tinha que ficar olhando para o espelho e normalmente o pastor rememora a mensagem nesse momento, né? Então eu estava rememorando o que eu ia pregar olhando para mim. E muitas vezes eu tive que fazer orações de confissão ali no banheiro, porque eu ia pregar áreas em que eu não estava em dia com Deus. Isso qualquer pastor, pregador que tem consciência passa por isso, não é, bispo? Com certeza. Porque o primeiro alvo da sua pregação tem que ser você. Uhum. Exatamente. A gente precisa caminhar no fogo da nossa mensagem, muitas vezes, né? Nós não estamos pregando apenas para os outros. E a gente não deve pregar aquilo que não vive, que não experimenta, que não crê. E como pregadores precisamos ter integridade, ou seja, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos precisa estar de acordo com aquilo que nós vivemos, porque senão nós não temos a verdadeira autoridade. Muito bem. Se um pastor se enrolar, bispo, ele deve procurar ajuda ou como é que funciona isso? Olha, o ideal é que ele não se enrole, né? Claro. Agora, se isso acontecer, ele tem que ser totalmente transparente. Eu acho que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, a favor dela. Então, confessemos as nossas culpas uns aos outros para sermos curados.
O que não pode é viver na hipocrisia. Então ele tem que se manifestar, ele tem que pedir ajuda, sim. Não para membro da igreja, né? Não, eu acho que... Não, bem, eu acho que existe um perigo dele querer agora se aproveitar da confiança dos irmãos e querer que os irmãos paguem a sua conta. Eu acho que ele deve procurar ajuda dos seus colegas, talvez seus líderes superiores, abrir o jogo, e deve haver aí um suporte para que ele resolva isso e possivelmente uma disciplina dependendo do que é que está por trás disso, né? Se é uma falta de própria temperança, né? O que é que motivou isso, e tem que ser analisado, né? Se não é, de repente, um acidente de percurso, alguma coisa que transcende um erro do Serasa, sei lá, qualquer coisa assim. Não, porque acontece. Porque pode acontecer. Claro, então a gente não quer julgar a priori, não, precisamos analisar. Agora, avaliando e constatando que se trata de realmente uma falha, isso precisa ser tratado. Precisa realmente ser devidamente tratado, porque não pode continuar servindo como líder com esse defeito de caráter. Eu lembro do episódio de Zaqueu. É muito interessante a conversão de Zaqueu. Sim. Que quando ele tem o perdão de Cristo, quando ele se encontra com o Senhor, espontaneamente, na sua consciência, despertada, arrependido, ele diz assim: vou dar metade dos meus bens aos pobres. E uma outra coisa, Senhor, se eu defraudei alguém, e olha que ele tinha defraudado a muitos, né? Ele era um tanto trambiqueiro na sua vida pregressa, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso porque estava em seu poder fazê-lo. Eu vejo assim, se na medida do possível, quando nós nos convertemos, nos arrependemos e temos em nossas mãos a condição de acertar as contas, nossa conversão realmente nos leva a uma reconciliação com o nosso próprio passado. Agora, claro, na medida do possível e também, eu diria, conforme também se há perdão da outra parte, eu acho que as coisas ficam em paz. Ainda que a nossa consciência esteja, digamos, ainda que temos o perdão de Deus sendo derramado em nosso coração, somos movidos por uma graça extraordinária a acertar as contas. Amém.